Hoje nós vamos falar de algo que praticamente todo mundo já fez, a oração de súplica. É uma oração muito comum, muitas pessoas suplicam por alguma coisa, muitos ateus até, quando acontece alguma coisa, falam ali, ai meu Deus, me ajuda. A súplica é algo comum, mas poucos de nós temos o entendimento do que é uma oração de súplica, como que deve estar o nosso coração ali ao fazer essa oração e qual que é a diferença da súplica para outras maneiras de orar. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje e eu espero que você saia muito edificado. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, galera? Eu espero que vocês estejam muito bem. Muito prazer para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos lá da Udemy. Pois é, eu faço cursos aqui, né, na internet, cursos para te ajudar a entender o evangelho e praticar o evangelho todos os dias da sua vida. Então se você está curioso, dá uma olhada aqui no link da descrição, confere os cursos que eu tenho feito por lá, tenho certeza que vai te ajudar muito. Que inclusive eu tenho um curso somente sobre disciplinas espirituais com um módulo focado apenas em oração. Então se você quiser dar uma olhada, vá aqui no link da descrição. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me siga lá, Caio César FC, esse é o meu Instagram, vai ser um prazer ter você lá comigo. E não se esqueça também de curtir esse vídeo aqui, deixar esse seu joinha abençoado que faz milagre aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e comenta aqui, deixa nos comentários, você é uma pessoa que costuma fazer uma oração de súplica? Você entende o que é isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber, pessoal. Mas enfim, vamos lá para o conteúdo, porque hoje o tema é muito legal, é muito interessante. Sempre que a gente fala de oração, é um tema muito vasto, porque existem várias maneiras que a gente pode orar a Deus, né? A oração nada mais é do que um relacionamento que a gente vai construindo com Deus, essa comunicação que a gente vai tendo com Ele. Na oração, a gente pode adorar a Deus, nós podemos confessar nossos pecados, nós podemos exaltá-lo, nós podemos fazer várias coisas e também, claro, dentro dessa questão de petições, nós podemos suplicar por coisas nossas, das nossas necessidades ou das necessidades dos outros. Mas afinal de contas, o que é fazer uma súplica a Deus? O que significa isso? Eu quero te ajudar a entender no vídeo de hoje. Então, bora lá, galera. Vamos começar com tudo aqui. O que difere muitas vezes a oração de petição, né, que são os pedidos que nós fazemos a Deus, para uma oração de súplica, é que na súplica nós estamos ali pedindo algo muito específico a Deus e especialmente sobre alguma coisa que tem nos afligido de alguma forma. A gente pode pedir coisas, né, nesse âmbito da oração de petição, coisas assim, das mais diversas, desde uma casa, um carro, uma coisa assim maior, né, de um contexto mais amplo, mas na súplica a gente realmente está pedindo sobre algo específico e algo que nos machuca, uma cura por alguma questão ou alguma necessidade financeira grave. São questões assim realmente bem delicadas. Isso que difere um pouco da oração de súplica para uma oração de petição, né? Uma é mais específica, a outra é mais ampla. Espero que tenha dado para entender. E pensando nisso, eu gostaria de trazer para vocês a própria definição lá do dicionário, para a gente poder ter uma ideia mais clara sobre o que é a súplica. Então, se a gente for aqui no Google, por exemplo, a gente colocar súplica, significado, nós vimos que é um pedido insistente e humilde, desesperado, oração a Deus ou a um santo para se obter uma graça muito grande. Entende o que é a súplica nesse sentido que eu estou trazendo aqui para vocês? É um pedido muito específico, às vezes por algo que realmente machuca muito a gente, e a gente está ali rendidos, simplesmente implorando literalmente ali a Deus para que aquele pedido seja aceito, seja ouvido pelo nosso Pai, né? E aqui a gente pode fazer uma outra comparação, que é a comparação com a oração de intercessão. Geralmente, quando a gente está fazendo oração de intercessão, nós estamos intercedendo, pedindo pelas outras pessoas. Às vezes, essa outra pessoa também está passando por uma situação muito delicada e difícil na vida dela. A gente pode interceder e suplicar pela vida de outra pessoa, mas nem toda oração de intercessão nós estamos ali, de fato, fazendo uma súplica a Deus. A maioria das vezes, quando a gente faz uma oração de súplica, geralmente se relaciona a nós
nós mesmos. Podemos fazer isso por outros? Claro que podemos, né? Eu já tive experiências na minha vida onde minha mãe, né, e outros parentes queridos estavam doentes. Eu estava intercedendo pela vida dessa pessoa, da minha mãe no caso, mas orando e suplicando para que Deus pudesse ajudar, salvá-la, curá-la, né? Então, essa oração de súplica, ela está relacionada ali a muitas outras maneiras de orar a Deus, muitas outras formas da gente orar. E é importante a gente entender essa diferenciação, para a gente entender também as diferentes maneiras que a gente pode se relacionar com o nosso Pai. E quando a gente vai para a Bíblia, vamos lá para alguns exemplos, né? Eu quero trazer aqui para vocês o nosso Word. A gente tem aqui alguns exemplos importantes. O primeiro deles que eu queria trazer é o exemplo de Davi. Davi, ele era um cara que fazia muitas orações de súplica. Nos seus salmos, né, que ele escrevia, frequentemente nós vemos ele suplicando. E ele passou por várias questões difíceis na vida, de perseguição, de guerra, de morte, né, de doença. Então a gente pode ver Davi aqui pedindo por misericórdia, lá em Salmos 4, versículo 1, por direcionamento de Deus, suplicando por esse direcionamento, pela libertação, né, lá em Salmo 6, e para escapar da perseguição lá em Salmo 7. Aqui são apenas alguns exemplos de Davi, como que Davi ele suplicava a Deus e por quais motivos, né, que ele estava ali afligido e que ele vinha ali nessa oração de súplica. Mas, além de Davi, nós temos outros exemplos também. Por exemplo, lá em Daniel 9, a gente vê Daniel orando a Deus, suplicando por si mesmo, pelo seu povo, diante de um decreto ali do rei. Ou seja, tem muitas questões interessantes. Se você quiser ler depois Daniel 9, a gente não vai ler porque é um capítulo um pouco longo, mas eu super encorajo você estudando sobre súplica, sobre oração. A oração de Daniel é uma oração realmente muito profunda, se assemelha um pouquinho também com a oração ali de Neemias, né? No sentido de profundidade, de conexão, de entrega a Deus, de rendição. A gente pode perceber súplicas sendo feitas ao longo do capítulo. E além de Daniel, a gente pode perceber também o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ensina lá em Mateus, né, na oração no Sermão da Montanha, que ele nos ensina a orar, né, na oração do Pai Nosso, a gente pode ver Jesus, ele nos incentivando a orar constantemente, né, fazendo nossas petições. Tem petição ali e súplica na oração do Pai Nosso, que é muito interessante. Em outros momentos da Bíblia, a gente pode perceber Jesus também nos incentivando a orar e orar insistentemente, como Lucas 18, versículo 1 a 8, fala da viúva, né, que ficava ali insistindo para o rei, né, fazer justiça por ela, e o rei ouve ela, né, e Jesus ele fala, continuem orando, orem o tempo inteiro, orem insistentemente, supliquem realmente a Deus, porque isso é algo bom, isso mostra o nosso coração rendido, né, estando ali entregue a Ele. Porém, tem uma coisa muito interessante que a gente pode perceber nas próprias orações de Jesus, especialmente ali na oração do Getsemane, né, quando ele está ali suplicando a Deus, pedindo a Deus, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso é uma dor tremenda que eu estou passando, mas ele fala uma coisa que é importante: seja feita a tua vontade. E aqui é algo que eu gostaria de trazer, porque quando a gente faz uma súplica, geralmente por estar relacionada a um momento de dor, de desafio, de tempestade na nossa vida, muitas vezes a gente tem a expectativa de que Deus vá responder positivamente a nossa oração, mas não necessariamente é o que acontece. Muitas vezes Deus ele diz não, às vezes ele diz não ainda, às vezes ele fica em silêncio, e o próprio silêncio de Deus muitas vezes também é uma resposta. Então, o que Jesus ele nos ensina, né, é que sim, devemos orar, devemos suplicar, devemos pedir, mas ao mesmo tempo devemos estar com o coração em paz de que a vontade de Deus seja feita acima de qualquer outra coisa. E aqui a gente pode ler outra escritura. Por exemplo, lá em Tiago 4, né, capítulo 2 e 3, vamos ler lá essa escritura. Diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então aqui Tiago falando, né? Vocês precisam pedir. Peçam a Deus, isso é uma coisa importante. Vocês estão matando, estão fazendo um monte de coisa, guerra e tal, para buscar coisas, e vocês nunca alcançam porque vocês não estão pedindo a Deus por aquilo. Mas no mesmo capítulo, logo em seguida, ele fala no versículo 3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então aqui a gente vê em Tiago essa mesma questão que a gente vê em Jesus Cristo ali nos ensinando.
peçam, muitas vezes a gente não tem porque a gente não pede, porque a gente não suplica a Deus. Tem situações difíceis na nossa vida que a gente quer resolver sozinho, sem Deus, sem o auxílio do Espírito Santo. Então a Bíblia fala peça, mas ao mesmo tempo cuide do seu coração com a motivação pela qual você está pedindo. Como ele fala aqui, vocês não têm muitas vezes porque vocês pedem pelos motivos errados. Então, a oração de súplica é uma oração que a gente precisa vasculhar muito bem o nosso coração. Por que eu quero que Deus me atenda? Eu estou em paz se Deus não me atender? Eu estou tranquilo, né, caso aquilo que eu estou imaginando não dê certo? Como é que está o meu coração por trás dessa oração que eu estou fazendo? É importante a gente, ao fazer uma oração de súplica, investigar o nosso coração mesmo, para entender se a gente está de acordo com as vontades de Deus. E aqui eu quero ler com vocês uma última escritura, lá em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, né, que a gente deve vestir a armadura de Deus e tudo mais, né, obedecer a Deus. Mas lá no versículo 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. É interessante a gente pensar que na guerra espiritual que a gente vive, vestir a armadura de Deus inclui também fazer orações de súplicas a Deus todos os momentos. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui nós temos oração de petição, de súplica, de intercessão. Faz parte da maneira como um discípulo, como um cristão, luta a batalha espiritual. E nesse sentido, quando a gente está falando de guerra espiritual e de oração, muitas vezes a gente fica inseguro, a gente não sabe como orar, de que maneira falar com Deus. Às vezes a gente fica com medo de fazer isso. Mas só queria lembrar a gente que lá em Romanos 8 fala que nós não estamos sozinhos. Quando a gente está orando, a gente tem o Espírito Santo intercedendo por nossas orações, fazendo com que essa oração chegue ao Pai, né? Jesus Cristo também participa desse processo de conexão com Deus. Ou seja, a oração que a gente faz, Deus, ele vê o nosso coração, ele vê nossa intenção, ele vê a nossa mente. É uma coisa muito espiritual. A oração é uma coisa muito profunda, que às vezes a gente não valoriza, não entende ou simplesmente não para pensar sobre, mas ela é importantíssima para a nossa vida concreta, pessoal, para nos ajudar a passar pelas dificuldades, para nos ajudar a ajudar outras pessoas também a passar por dificuldades. Ou seja, a oração é uma ferramenta poderosíssima. Não se esqueçam que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, meus amigos, na próxima vez que você for fazer uma oração de súplica, não se esqueça que nesse momento você está ali abrindo seu coração a Deus, buscando fazer a vontade dele, se rendendo à vontade dele, e nesse sentido você está confiando de que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Não se esqueça que numa oração de súplica nós estamos ali pedindo, estamos ali implorando por algo, mas ao mesmo tempo estamos com um coração sincero, né, grato, em paz, independente da resposta que Deus for dar para nós. Esse é o coração de uma oração espiritual, saudável, de súplica. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, deixar o seu joinha abençoado, tá bom? Isso ajuda demais a gente. Muito obrigado, viu, gente, por todo o apoio de vocês, todos os likes, das inscrições. Isso ajuda muito, eu sou muito grato de coração. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, transmite esse vídeo para mais pessoas e vamos que vamos. Um grande abraço e até a próxima.